Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com imenso prazer que compartilho com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Nós começamos hoje, nesse mês de junho, um novo tema, que quer dizer, fala ali, forjados para a batalha. Um pouquinho claro, né? Não dá para ler, mas acho que dá. Apaga a luz para a gente ver isso. Eita glória, maravilha. Forjados para a batalha. Pode acender. Amém. E quando a gente vai ler um pouquinho sobre o tema, a gente precisa entender, né, um pouquinho a definição das palavras. O que é ser forjado? Ser forjado é ser preparado. É aquele metal que é preparado, manipulado para um propósito específico, para um objetivo específico. E nós, todos nós, estamos sendo forjados por Deus para um propósito específico. Nós estamos sendo forjados, cada um no seu nível de processo, de caminhada, uns um pouquinho devagar, outros um pouquinho mais à frente, mas todos com o mesmo propósito de chegarmos à eternidade. Amém? Esse é o propósito da igreja. Forjados para quê? Forjados para a batalha. Mas que batalha é essa? Não é? O Brasil não está em guerra. Pastora, mas que batalha é essa que você está dizendo aí? A batalha que você e eu sabemos que na palavra do Senhor fala em Efésios 6:12. Você pode abrir a sua Bíblia. Tenho certeza que você conhece esse versículo. Aleluias. Se existe alguém aí do seu lado sem a Bíblia, ofereça aí a sua Bíblia a ele, dê a ele uma caroninha aí. Amém? Permita que ele leia com você. Efésios, capítulo 6, verso 12. Amém? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, amém? Sei que talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha ou do irmão que está aí do seu lado, mas mesmo assim eu gostaria que nós lêssemos, amém? No 3, 1, 2, 3. Porque não temos que lutar contra os príncipes. Então nós já podemos ver na palavra do Senhor que existe uma batalha, existe uma guerra que é firmada nas regiões celestiais, uma guerra que é firmada em lugares que nós não conseguimos ver humanamente falando. E existem muitas pessoas que não conseguem acreditar que existe o mundo espiritual.
E eu quero dizer para você que entrou aqui, talvez seja você essa pessoa que não acredita. Eu quero dizer que você, acreditando ou não, meu querido, não se ofenda com isso, é a palavra de Deus que diz assim: o mundo espiritual existe. Existem anjos, existem demônios, existem arcanjos, serafins, não é? Aí existe a hierarquia no mundo espiritual, assim também como existe no inferno, potestades, dominadores, principados. E queira você acredite ou não, eles existem e estão também trabalhando no mundo físico, trabalhando no mundo terreno para destruir as nossas vidas. O mundo espiritual maligno está trabalhando ardentemente para que você não chegue no propósito na qual Deus determinou para a tua vida, para que você não chegue no céu, para que você não alcance a eternidade, para que você não desfrute daquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Mas eu creio que nessa noite, da mesma forma que o inferno está trabalhando para destruir a tua vida, eu creio que nessa noite, miríades de anjos já foram liberados para trabalharem e para guerrearem em teu favor nesse lugar. Aleluias! E eu quero dizer para você, eu quero desmistificar algo que muitas vezes nós falamos. A igreja não é um lugar de doentes, querido. A igreja não é um hospital. Que isso, pastora? A igreja não é um hospital. A igreja é o exército que Deus preparou para guerrear em favor dos perdidos. Querido, Deus não levantou doentes. Somos pecadores, pastora, sim. Somos pecadores regenerados. Somos soldados de Cristo. Deus não manda doentes para a guerra. Você já viu um acamado na guerra? Você já viu alguém de muleta na guerra? Já viu? Chegando lá, a arma de um lado, a muleta do outro. O que vai acontecer com esse doente, querido? É por isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Na verdade, não deveriam haver doentes na igreja, mas infelizmente existem. Os doentes deveriam estar lá fora. E nós, como soldados de Cristo, deveríamos nos levantar na autoridade do nome dEle e de posse da palavra que Ele deixou para nós, para arrancar as vidas que estão lá fora das mãos do diabo. Mas hoje muitas vezes a gente fica como pastores, penando dentro da igreja, ministrando aqueles que estão doentes, ministrando aqueles que precisam sempre de uma palavra para caminhar, aqueles que são dependentes. Aqueles que não conseguem caminhar sozinhos. E a gente fica naquele círculo vicioso, ministrando aquele que está doente, ministrando aquele que está fraco, pegando na mão, enquanto nós deveríamos estar de pé, munidos da palavra do Senhor, que é a nossa arma, para guerrear no mundo das trevas, nas regiões espirituais. Mas a gente está cuidando dos doentes, e dá comidinha para um, e dá remédio para outro, e levanta o outro que caiu. Desculpa, querido, é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. É para te curar, viu? Soldados, o Senhor nos chamou para sermos valentes, aqueles que vão à frente. A palavra do Senhor fala em Salmos 18 que Ele vai conosco, Ele entra conosco no meio, né, do exército. Ele entra conosco. Então a
gente muitas vezes começa a se perder como igreja. O foco não é esse. E o Senhor quer que a gente caminhe. Caminhe. E o pastor tem falado, é tempo da igreja sair. É tempo da igreja ir para fora. Porque precisamos aprender a guerrear nas regiões espirituais. Por que que a Bíblia fala que tem muitos fracos e doentes dentro da igreja? Porque não querem abrir mão da sua vida. Não querem renunciar o seu eu, a sua vontade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas vidas você tem? Tem gente que está pensando. Vigia, crente. Quantas vidas você tem? Uma? Quem está em dúvida? Não, levanta a mão em nome de Jesus. Mandar um obreiro aí. Uma? Quem acha que tem mais de uma? Você não tem nenhuma, querido. Porque a única que você tinha, você já deu a Ele. Você não tem nenhuma, não. Porque a que você tem, você já entregou aos pés da cruz. Ou era para ter entregue. É por isso que existem fracos e doentes. Porque vivem uma vida na alma. E eu já preguei isso aqui. Crentes que vivem uma vida almática, pautada, respaldada nas emoções, nas vontades, no achismo, no querer. Deus domina uma área da vida dele, mas a outra Deus não pode entrar. Deus é Senhor da área sentimental, mas aí dentro da família, dentro do trabalho, no ministério, Ele coloca o Espírito Santo de lado. Não, Senhor, Espírito Santo aqui eu já sei fazer, não preciso do Senhor, não. E aí, a vida espiritual não caminha. E aí quando vem a batalha, e aí quando a aflição vem, quando o deserto vem para forjar o caráter, para fazer com que ele seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, a aflição vem para batê-lo. A aflição acaba batendo aquele crente. Em vez de forjá-lo para a guerra, em vez de prepará-lo para a guerra, para fazer com que ele seja mais fortalecido em Deus, para estar de pé, como ele está baseado na alma, o que acontece? Ele é abatido. Pastora, meu casamento. Pastora. Pastor. A palavra do Senhor fala. Abra lá. 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4, diga. Veja o que diz aqui. É forte. Olha o que diz aí, querido. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que é milícia, pastor? É guerra. Mais uma vez a palavra do Senhor dizendo que existe uma guerra. E que as nossas armas não poderão ser carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então, como eu entendo que existe uma batalha, uma guerra espiritual, eu não posso estar munido de armas carnais. Eu não posso estar munido daquilo que é carnal. Eu preciso estar munido daquilo que é espiritual. E quantos crentes sendo abatidos em meio à guerra, porque querem lutar com armas carnais?
Que armas são essas, pastora? Pistola, revólver, calibre 38? Não! Com a força do braço, com a língua, com aquilo que ele acha que é certo, tomando atitudes precipitadas, gerando Ismaéis, porque Ismael era filho da precipitação. Deus não quer que você gere Ismael, Deus quer que você gere Isaque. Deus quer que você gere a promessa no tempo dele, na hora dele, no momento que ele estabeleceu no mundo espiritual para você. Mas eu quero ganhar a guerra batendo boca, discutindo com o marido, porque eu quero estar na minha razão. Eu quero discutir com o patrão, porque eu fui ofendido, fui caluniado, e que eu não levo desaforo para casa. Eita, você já viu algum crente assim? Não, você não viu. Não, aqui na IBG não tem. Graças a Deus aqui não tem. E aí é abatido, porque não quer tomar para si as armas espirituais. Porque agir no mundo espiritual e tomar as armas espirituais dá trabalho, querida. Dá trabalho. E eu quero uma resposta imediata. Eu quero orar hoje, e Deus me dá a resposta quando? Hoje. Me cime hoje. 3 minutos, tá pronto. Orei, tá pronto. Né? Drive-thru, né? Entro, passo lá, faço pedido, tá pronto. Eu não quero ter tempo com Deus. Entrar no meu quarto, fechar minha porta para orar, pastora, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. E aí a primeira pergunta que a gente faz quando a pessoa entra no gabinete e fala: querido, querida, quanto tempo de oração você tira do seu dia dentro do seu quarto? Oi? Como assim, pastora? Quanto tempo de oração você passa? Quanto tempo de intimidade, de relacionamento com Deus? Quanto tempo? Não passo, pastora. Mas eu quero que Deus me dê a vitória. Mas eu quero que Deus rasgue o céu, porque Ele prometeu. Ele vai me dar as bênçãos que eu preciso, porque tudo que Ele conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Ei, mas muitas vezes nós esquecemos dos nossos deveres como cristão. Oração. A palavra do Senhor fala em Tiago 5,16, a última parte do versículo, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Arma de guerra na região espiritual, oração. Você não vai vencer se você não orar. Sem oração, o crente não vai sair do lugar. Palavra. Domingo de manhã, é forte. O crente está dormindo. A gente vê redes sociais, gente, é de Deus. Redes sociais para nós pastores é de Deus. Porque a gente vê onde o crente está. É uma coisa boa. Passeando, viajando, 2, 3 domingos o crente não aparece na igreja, e muito menos na IBD. Mas na hora que o problema surge, fala para mim quem é que ele procura? E aí, de manhã, a igreja não está nesse número que está à noite. Sabe por quê? Se você não se dedicar à palavra, querido. A palavra do Senhor diz que Jesus foi levado pelo diabo para o deserto para ser tentado. E você sabe como que Jesus venceu a Satanás no deserto? Como é que foi? Pela palavra. Está escrito.
Está escrito. Está escrito. E às vezes o crente vem, querido, está escrito, declare a palavra. Não sabia, pastora, que esse versículo estava na Bíblia, eu nem conhecia esse versículo. Declare a palavra, mas o crente não sabe a palavra. E aí, nas batalhas espirituais, o que acontece? É abatido. Hoje em dia, vir na igreja, agora é o tal de Cristo em casa. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso estar na igreja. Paulo fala sobre a importância de congregar. Hoje em dia, a última coisa que se faz é ir para a igreja. E Jesus, quando ele tinha 12 anos, e que os pais foram a Jerusalém para adorar, em que eles perderam Jesus na festa da Páscoa, começaram a procurar Jesus, por 3 dias procuraram Jesus, e onde estava Jesus? No templo. O último lugar que procuraram Jesus foi no templo. Depois de terem procurado em todos os lugares, vamos ver se ele está no templo. E quando chegaram no templo, Jesus estava ali, ensinando. E quantos de nós agimos assim? O último lugar que procuramos é na igreja. Procuramos resposta em qualquer outro lugar. E quando já não existe mais saída, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Já fizemos de tudo. Já procurei o fulano, a irmã ciclana, o irmão ciclano. Já fui em tal lugar, não deu certo. Vamos para a igreja. Hoje não se tornou mais prioridade estar em comunhão com os irmãos, aprendendo a palavra. Querido, não tem como você burlar a igreja, você burlar esse processo. Sabe por quê? É na igreja que você está sendo forjado. É aqui que a unção de Deus é liberada, querido. Não, mas eu não quero ir para a igreja, porque agora eu sou igreja, né? Você é igreja, querido. Mas você também não pode ficar sem congregar, porque a brasa fora do braseiro vai acontecer o que com ela? Vai se apagar. Querido, eu não conheço um crente. Se você falar para mim pode me chamar aí no final, eu vou me render ao que você me disser. Mas se você falar para mim, pastora, eu conheço um homem de Deus, olha, pastor, ele resolveu ficar em casa, ele não vai para a igreja, ele não congrega, olha, ele é crente dentro de casa. Querido, não consegue. Não consegue. Você até consegue caminhar, você até vai um pouquinho, mas daqui a pouco você sente falta de estar junto. Você sente falta da comunhão, da unção, da palavra quando é ministrada no altar, quando libera a vida. Sabe por quê, querido? A palavra do Senhor fala que o bálsamo de Gileade, ele escorre sobre a cabeça, desce até a barba, até as vestes, até a orla do vestido de Arão. O que é isso, ei? A unção começa no altar para alcançar a tua vida embaixo. Então não tente quebrar o processo, querido. É aqui que você vai ser forjado. E eu glorifico a Deus por essa igreja, porque muitos chegam para nós e falam: pastora, eu tenho aprendido muito na IBG, coisas que há anos eu nunca fui ensinado. Quantos aconteceu isso aí? Quantos? Jesus é lindo. Por quê? Porque Deus instituiu pessoas
pastores para cuidar da tua vida, para te orientar, para te conduzir, para te dar destino. É a paternidade. Filho sem pai está perdido, querido. Filho sem pai está sem direção. Você já viu um filho sem pai, que não teve o pai por perto, que não teve o pai como amigo? A pessoa não tem destino, fica perdida, não tem direção, não teve paternidade. E muitas vezes nós falamos isso na aula de paternidade. Isso interfere no relacionamento dela com Deus, porque da mesma forma que ela via o pai, ela começa a olhar para Deus da mesma maneira. Se o pai era carrasco, ela vai pensar que Deus é carrasco, que quando errar, Deus vai estar com um pedaço de pau para dar na cabeça dela. Por quê? Porque não teve pai, não teve paternidade para dar destino, para orientar, para direcionar. Então precisamos nos munir das armas espirituais, da oração, da palavra, do jejum, do propósito em nosso favor, porque o dia mau chega. Eclesiastes capítulo 12 fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vier os dias maus, você não olhe para ele e diga: eu não tenho neles contentamento, não tenho prazer. O dia mau chega. Não queira burlar esse processo. Pastora, mas está doendo. O metal é preparado no fogo, querida. É no fogo, para que as impurezas saiam, para que você seja moldado, para que você seja tratado, para que você venha refletir a imagem dele. Não queira pular esse processo. Todos os homens de Deus da Bíblia passaram por processos. Paulo carregava as marcas de um evangelho que ele não negava. Carregava no corpo as marcas, as cicatrizes. José, a pastora pregou, falou hoje, ensinou hoje sobre José. Veja o processo que José teve que passar, querido. Veja a forja de Deus na vida de José, para que ele chegasse no propósito que Deus estabeleceu para ele. Davi, embora tenha sido ungido rei, passou por um processo até sentar ao trono. Esther, já preguei aqui também, um ano de preparação, um ano de embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias. Todos nós precisamos passar pelo processo da forja de Deus, porque existe uma batalha, existe uma guerra, e você não pode estar dormindo, você não pode ser abatido nessa guerra. Efésios 6:13, e eu quero encerrar. O Senhor diz para nós assim: aleluia. Eita glória. Seis 13, versículo posterior ao que a gente leu. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha o dia mau aí. E havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai toda a armadura. Querido, você precisa estar revestido da sua armadura.
E é a sua armadura. Não é a armadura do outro. Porque a armadura de Saul não deu em Davi. É com a sua. Não fique olhando a armadura do outro, não. Ah, mas olha esse escudo do irmão. Gente, olha a espada. Olha a espada do irmão Jimmy. Está mais brilhosa que a minha. Gente, olha o capacete. Com a sua armadura. Com a armadura que Deus preparou e ajustou em você, querido. Tomai toda a armadura. De repente é o teu escudo que está enferrujado nessa noite. E aí você não está conseguindo combater contra os dados inflamados do diabo que vem contra a tua vida. O escudo da fé. Quando os dados inflamados do diabo vêm, eles entram. Por quê? Porque talvez o teu escudo esteja, colocado de uma forma errada. E aí você não consegue crer mais na palavra. Porque o escudo é da fé. É a fé que você vai combater, é com a fé. Quando Satanás lançar, você não pode. Quando Satanás lançar, você é um fraco. Quando ele lançar, você não vai conseguir. Você vai levantar o escudo da fé e falar: Satanás, eu creio, porque em Filipenses 4:13 fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio. Eita! Maravilha! E por que o escudo era no braço esquerdo? Quem é que sabe? Para proteger o quê? Coração. Sabe por quê? Para que as palavras não entrem no teu coração. Porque a Bíblia já sabe. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Eita! Maravilha! A armadura é preparada para você usar, para você guerrear. Não é para ficar de lado. A espada do Espírito, é com ela que você vai guerrear no Espírito. Para de ficar guerreando na carne. É no Espírito. É no Espírito. É com visão espiritual. Para de ser carnal. Para de ser conduzido humanamente com a sua visão carnal. A palavra do Senhor fala que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu temo e tremo diante desse versículo. A minha alma não tem prazer nele. Você consegue imaginar Deus não tendo prazer em você? É tempo de vestir a armadura. Você não é vítima. Você não é coitadinho. Deus não te chamou para ficar adoentado dentro da igreja. Deus não te chamou para ser um crente apático. Deus não te chamou para ser um crente anêmico. Deus te chamou para ser um soldado valente. Como é que você acha que foram aqueles 300 para a guerra com Gideão? Como que você acha que eles foram? Eram 32 mil. Jeová olhou para a terra e falou: Gideão, manda voltar os covardes. Manda, tem muito medroso aqui. Não tão forjado não. Vai chegar lá na hora, na frente dos inimigos, vão tudo correr. Então é melhor mandar embora agora. Tudo despreparado. Tudo despreparado, manda voltar. Depois, mais um teste. Manda descer os que sobraram às águas. Manda descer.
aqueles que lamberem as águas, abaixarem para lamber, você pode mandar embora. Mas aqueles que trouxerem a água na mão assim, ó. Por quê, querido? Você já pensou? Você consegue meditar naquilo que a palavra do Senhor diz? Tudo tem um propósito. Aqueles que abaixavam para lamber a água, eles não conseguiam ver se o inimigo viesse. Por que que aqueles que levavam a água na boca foram separados? Porque quando estava bebendo assim, ó, eles estavam atentos a tudo que estava acontecendo em volta. Eles não eram pegos desprevenidos se o inimigo viesse. E aí, só 300 que sobra. O Senhor olha para baixo. Eu fico imaginando, agora sim. Mais de 100.000 soldados do exército inimigo. E Deus olha para baixo com 300. Fala para Gideão, agora sim. Vai com esses 300 aí, meu filho. Porque esses aí já foram forjados para a batalha. Esses aí estão preparados. É com esses aí que você vai vencer. Não vão te deixar na mão, não. Não vão correr quando vê a multidão de inimigos. Sabe o que Deus fez? Sabe qual o resultado? Aqueles 300 estavam preparados para lutar, se fosse preciso. Mas o Senhor fez o quê? Deus liberou, permitiu um espírito de confusão no arraial inimigo. E aí sabe o que aconteceu? Um começou a se voltar contra o outro e começaram a se matar entre si. E os 300 ficaram lá só olhando, só glorificando a Deus e adorando. Oh, aleluias! Aleluias! Estavam forjados para lutar se fosse preciso. Mas Deus olhou para o céu, para baixo. Deus do céu olhou para a terra e falou: deixa que eu mexo nesse negócio. Deixa comigo, pode deixar. Porque quando Deus olha para você e vê que você não tem medo, que você tem disposição para ir para a guerra, Deus olha e fala: ah, meu filho, você está ousado mesmo. Peraí, não precisa você ir não. Eu sou o general de guerra, sou eu que vou à tua frente. Aleluias! Sou eu que vou desbaratar o inimigo. Aleluias! O Senhor quer te levantar como soldado nessa noite. Fique de pé.